Vamos cantando. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Bom dia, bom dia, bom dia. Minha veste no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Bom dia, pastor William. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi. Bom dia, bom dia, bom dia. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Bom dia, queridos. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Bom dia. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Bom dia a todos, bom dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa hora a voz não presta pra quase nada. A gente faz o possível, mas não tem jeito. Eu tô desde as 4:30 da manhã acordado, tentando aquecer a voz, mas ela não quer aquecer. É teimosa, demora. Deixa eu colocar o meu violão aqui pra ele não cair. Ok. Demora para aquecer, demora muito. Então a gente canta porque tem que cantar, né? Mas a voz demora bastante. E aí, vocês estão bem? Tudo em paz? Bom dia, bom dia, bom dia, Márcia, bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Isabel, bom dia, Diana, bom dia, Ederson. Bom dia, Cristina, bom dia, Miriam, bom dia, Clotildes, bom dia, Denia Dornelles, bom dia, Narcisa, Everton, Vanes, Pati, Elisena, Lúcia, Gemima, Marcelino. Só gente boa aqui hoje, hein? Só gente boa. André Gonçalves, Moisés, Keila, Pastor William Balanilke, Pastorzão, coisa boa você estar aqui com a gente.
Enfim, queridos, tudo em paz, tudo na paz aí do Senhor Jesus. Deixa eu botar uma musiquinha de fundo aqui pra gente ouvir a palavra do Senhor. Pastor Flávio, como é que está a Ruth, Pastor Flávio? Como é que está a Ruth, Pastor Flávio? Tudo bem? Tá melhor? Marcela, como estou? Eu estou bem, Marcela. Estou cansado, mas estou bem. Graças a Deus, na paz do Senhor. Precisando dormir. Tenho dormido pouco. Trabalhado muito. E você, tudo bem? Moacir, tudo bem? Vamos lá, né, meus queridos? Ó o Tiagão aí. Bom dia, Tiagão. Pronto, musiquinha de fundo aqui. Glória a Deus. Graças a Deus melhorando. Que bom. Fico feliz, meu irmão. Que bom. Vamos lá, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu não quero me demorar. A gente tem um tempo de oração. Já são 5:08. Então vamos lá. Esperando o reumatologista. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos torcer e orar. Orar e torcer. Né? Meus amados, abram a palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. E depois a gente vai emendar com o capítulo 6 até o verso 3. Vou repetir para você entender. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. E a gente vai emendar, porque é o final do capítulo 5. A gente vai emendar, iniciando no capítulo 6, vai até o verso 3. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que ela tem a nos dizer nessa manhã. O dia amanheceu muito bonito, os passarinhos estão aqui cantando, vocês vão ouvir, acho que do fundo aí. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 20 em diante. Portanto, somos. Paulo não diz eu sou. Paulo diz nós somos. Somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Ele está dizendo, agora é o tempo da salvação. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. E Paulo diz, eis agora o tempo oportuno. Chegou o dia da salvação, chegou o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Verso 3 e a gente encerra a leitura. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, entramos em Tua presença, ó Deus, neste dia, em nome de Jesus, nessa madrugada de oração. Estamos aqui, Senhor Deus, gratos porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. O Senhor nos acordou nessa madrugada. O Senhor nos deu essa oportunidade de vivermos mais um dia. E como lemos na Tua palavra, ó Deus, este dia
é mais um dia aceitável, é mais um dia de salvação. Este dia é mais um dia para sermos cooperadores. E isso é um privilégio, Senhor. E nessa manhã nós queremos entender um pouco mais essa Tua palavra. E queremos, Senhor Deus, viver essa Tua palavra. Cada dia mais, cada vez mais um pouquinho. Nos dê o privilégio, Senhor Deus, de entendermos e que Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra para que possamos vivê-la e sentirmos o gosto doce como o mel de vivermos a Tua palavra. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, a vida e a família representada. Todos os que estão aqui, Senhor Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, semana passada nós vimos esse texto, mas com alguns versículos antes, né? E nós vimos sobre a palavra catalasso. Quem aqui estava semana passada? Diz assim, eu estava. Catalasso, você lembra? Que significa o quê? Reconciliar com alguém. Significa uma moeda de troca por uma do mesmo valor, né? A gente aprendeu que o que Cristo fez por nós foi pagar um preço altíssimo. O catalasso que Cristo fez por nós, a reconciliação que Cristo fez por nós, foi justamente isso, pagar um alto preço, reconciliando a nossa vida com o Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus que você estava. Através da morte de Cristo, houve uma reconciliação, catalasso. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Você lembra que eu falei assim que é como se a nossa moedinha fosse uma moedinha tão pequenininha. Ele aceitou essa moeda para dar em troca a nossa salvação. Só que essa moeda não valia nada em relação ao preço que nós deveríamos pagar, que eu deveria pagar. Era uma moeda que não compensava, não tinha valor. Então ele pegou essa moeda e levou ao Pai, e o Pai disse, olha, o preço é infinitamente maior do que essa moeda que Romualdo está te dando. E ele disse assim, Pai, essa moeda de fato não paga, mas o meu sangue paga. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário, e isso se chama reconciliação, catalasso. Só que nós vimos também que ele nos deu um ministério, e esse ministério se chama ministério de quê? Da reconciliação. O ministério da reconciliação foi dado para você quando ele reconciliou você com Deus. O ministério da reconciliação é levar a mensagem de Jesus para as pessoas. Essa foi a mensagem da semana passada. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria de falar sobre esse tema aqui, ó. Ministério da reconciliação. Tracinho. Os cooperadores de Cristo. Ministério da reconciliação. Traço. Os cooperadores de Cristo. Amém? Nós lemos esse texto, nós vimos aqui que Paulo começou dizendo que nós somos embaixadores. Então a primeira coisa que eu gostaria de notar nesse texto com você nessa madrugada, e os passarinhos estão ali, ó, cooperando também, ó, os cooperadores da live ali, ó. Olha lá. Então a primeira coisa que eu gostaria de notar com você nesse texto é que, primeiro, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Diz o verso 20, portanto, ou seja, já que nós fomos reconciliados, já que nós recebemos um ministério chamado Ministério da Reconciliação, portanto, somos embaixadores em nome de Jesus.
Deus, em nome de Cristo. Então, a primeira coisa que nós notamos nesse texto é que nós recebemos um título. Somos embaixadores em nome de Cristo. Nós carregamos uma mensagem e nós representamos o reino de Deus. Carregamos uma mensagem, porque nós recebemos o ministério da reconciliação. E com essa mensagem nós representamos o reino de Deus. Nós somos embaixadores. Quem está entendendo diz amém. Queridos, isso é um privilégio. Isso é uma responsabilidade. Isso é uma honra muito grande. Muito grande. Deus chegou para mim e disse assim: tome e agora leve o meu nome para as pessoas. Através da sua vida, Romualdo, você será um representante do reino. A sua vida representará o meu reino. E através da sua vida, você levará o ministério da reconciliação. Você será um embaixador em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque não fui eu que paguei o preço da reconciliação. Foi Ele. Ele pagou o preço da reconciliação. Então eu levo essa mensagem em nome dele. E por que em nome dele eu tenho que levar essa mensagem? Porque Ele me deu essa missão. Qual foi a missão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então isso é um privilégio. Conceder a mim, pobre pecador, tão pequeno, tão fraco, tão inútil, tão incompetente, tamanha responsabilidade. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Mas Paulo diz: somos embaixadores em nome de Jesus, como se Deus exortasse. E aí nós temos esse privilégio. Mas eu quero já falar do segundo ponto, porque o primeiro é que nós somos embaixadores. E o segundo ponto é: a mensagem de arrependimento vem através de cada um de nós. Vou repetir. A mensagem de arrependimento vem através de cada um de nós. A mensagem de arrependimento não vem de um anjo. Você não vê anjo vindo na Bíblia dizendo assim: arrependa-se. Você já viu algum anjo chegar com uma mensagem de arrependimento? Geralmente anjo não faz isso. Nunca fez, aliás. Eu não me recordo. Se eu me recordar, sexta-feira que vem, eu peço perdão e trago o versículo para você. Mas eu não me recordo de anjo trazendo mensagem de arrependimento. Homem, mulher, todos nós recebemos essa missão. Então, no versículo 20, a parte B, diz assim: em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então a mensagem de arrependimento vem através de cada um de nós. Só haverá arrependimento, queridos, se nós exortarmos as pessoas. Por que essa palavra nós exortarmos as pessoas? Porque diz no verso 20, logo no início, diz assim: como se Deus exortasse por meio de nós. O que quer dizer isso? É como se Deus chegasse para uma pessoa através de nós e dissesse assim para ela: se arrependa. Se arrependa porque o reino de Deus já chegou. E através de nós, a pessoa que recebe essa mensagem se arrepende. Porque ela olha para dentro dela e o Espírito Santo convence ela dizendo assim: você é pecadora, você não presta, você está numa imundície de pecado, você é uma iníqua, você está mergulhada num lamaçal, a sua vida não interessa para Deus, no sentido de que você é impuro e Ele é puro, então Deus está longe de você. É impossível você chegar a Ele, mas existe um mediador, existe um reconciliador, existe um catalaço, alguém que reconciliou
o mundo com Deus. E é possível você também chegar a Deus através dele. O nome dele é Jesus. E essa mensagem de reconciliação acabou de ser pregada à pessoa e a pessoa se arrepende. Então a mensagem de arrependimento, ela só é possível, ela só vem através de cada um de nós. Então, primeiro, é um privilégio. Nós somos um embaixador de uma mensagem. Nossa mensagem de arrependimento que nós carregamos, ela só vem para a pessoa através de nós. Não existe uma outra forma. Talvez você esteja esperando que a pessoa sozinha se arrependa. É possível o Espírito Santo, sim, sozinho aqui em casa, lendo, e o Espírito Santo vem e traz a mensagem. Foi assim comigo. Ninguém precisou pregar para mim. Logicamente que eu já ouvi várias pregações antes, mas foi em casa, lendo a Bíblia, que o Senhor me achou. Mas essa mensagem vem através de homens. Então a terceira e última coisa que nós vamos pensar nessa manhã é que só existe uma qualidade em nós. Só existe uma qualidade em você. Poxa, pastor, não tem mais nenhuma qualidade? Tem não. Para Deus não. Como assim, pastor? Não, só existe uma qualidade. Essa palavra diz que só existe uma qualidade em você. Onde está dizendo isso? Capítulo 6, verso 1 diz: E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Jesus. Nós não somos tão bons assim, queridos. Você não é tão bom assim, você não é tão brilhante assim. Eu não sou tão bom assim, eu não sou tão maravilhoso assim, eu não sou tão perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós não somos brilhantes, nós não somos excelentes, nós não somos perfeitos, como eu já disse, nós não somos maravilhosos, como a pessoa é. Não é. Quem falou isso para você te enganou. Nossa, como você é forte. Nossa, como você é especial. Nossa, como você é maravilhoso. Nossa, não. Te enganaram. Só existe uma qualidade em você e em mim que foi dada por Deus. É a qualidade de ser cooperador com Ele. Se existir alguma coisa boa em mim, se alguém falar assim, nossa, como você é talentoso, não vem de mim, vem de Deus. Nossa, como você tem sido forte, não vem de mim, vem de Deus. Nossa, como você é excelente no que você faz, não sou eu, é Deus. Nossa, como você é brilhante quando você faz tal coisa, não sou eu, vem de Deus. Esse brilho não é meu, é de Cristo. Nossa, como você é maravilhoso, a sua amizade é maravilhosa, não vem de mim, isso vem de Deus. Isso é Deus. Já dizia o grande teólogo Agostinho que se houver alguma coisa maravilhosa em mim, boa demais em mim, isso não sou eu, isso vem de Deus. Mas se você vir em mim alguma coisa ruim, não, isso não é de Deus, isso aí sou eu mesmo. Isso foi Agostinho que disse. Então, queridos, existe uma qualidade. E essa é uma boa nova. Já que não existe nada de tão especial em mim, o que existe afinal de bom em mim? Existe uma qualidade que a Bíblia chama de qualidade de cooperadores com Ele. Nós somos ajudantes de Deus na causa do reino. Nós cooperamos. Essa é a maior qualidade que o ser humano pode ter. Não é diploma, não é reconhecimento humano, não são os cargos altíssimos, não são as insígnias, não são o patamar da sociedade. Queridos, tudo isso passa. Tudo isso vai para um caixão. Tudo isso é esquecido. Talvez daqui a 50 anos, depois da morte de alguém, depois de 50 anos que alguém morreu, essa pessoa é esquecida. E eu estou colocando um número até generoso.
às vezes muito menos, tudo é esquecido, tudo passa. Mas existe algo que não passa. O ministério da reconciliação me dá a qualidade de cooperador com Ele, amém? Esse ministério me dá a qualidade de cooperador. Queridos, isso é tão importante na sua vida e na minha vida. Isso é tão rico na sua vida e na minha vida, que os profetas indagaram. Quer ver? Ó? Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, no verso 10. Obrigado, Maria Lúcia Vando. 1 Pedro capítulo 1. Deixa eu abrir aqui, achei. 1 Pedro capítulo 1, no verso 10. Olha o que diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Queridos, isso é tão importante que os profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, lembrem de qualquer profeta. Qualquer profeta indagou, investigou, quis saber mais a respeito da graça que você e eu recebemos. Eles não conseguiram entender direito, eles não conseguiram imaginar direito, mas eles ficaram com os olhos brilhando ao receberem a mensagem de que um dia o ministério da reconciliação viria através da igreja de Cristo Jesus. Eles ficaram perplexos. Eu tenho certeza que eles gostariam de entender na prática o que seria isso, mas eles foram chamados apenas para anunciar que viria o Messias. Uma mensagem de arrependimento, porque o reino estava para chegar. E eles não conseguiram entender na prática o que é essa graça, o que é essa cooperação com Ele. Mas eles ficaram atônitos, eles ficaram ansiosos, querendo saber o que é isso. E você sabe o que é isso. E eu sei o que é isso. Nós somos chamados daqueles que somos cooperadores com Cristo. Essa é a única qualidade que nós temos. Os anjos, olha o mesmo texto. O texto de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12, diz assim: a eles, aos profetas, foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Agora, olha o que diz a palavra. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Os anjos desejam contemplar o conteúdo da mensagem da graça de Deus. Os anjos desejam olhar. É como se eles ficassem cutucando uns aos outros. Olha, vem cá, vem ver. Olha Romualdo pregando o Evangelho ali embaixo, ó. Ó, vem cá. Ó, vem cá. Olha a Mara Lúcia Vando pregando agora. Ela está falando do nosso mestre, ela está falando do nosso rei. Olha só, vem cá, vem ver. Olha o pastor Flávio falando de Jesus no hospital. Olha lá. Eles estão contemplando o conteúdo da mensagem. Eles estão contemplando o cooperar de cada um de nós com Cristo Jesus. Meu querido, você pode dar um glória a Deus por isso? Os céus se juntam para ver a gente falando de Jesus para as pessoas. Eles não puderam fazer isso. Os profetas não puderam fazer isso. Mas você e eu podemos fazer isso. Eu quero deixar 3 perguntas aqui para a gente meditar e já começar a orar. A primeira pergunta: como está a embaixada de Cristo na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho, no mercado ou nos lugares que você vai? Ela está bem representada? Como está a embaixada de Cristo que foi entregue a você? Você está representando bem essa embaixada? Jesus conta com você, querido? Jesus conta com você, querida? Você está sendo um embaixador digno de aplauso dos anjos? Os anjos estão se juntando, se cutucando para ver você pregar o Evangelho? Queridos, essa mensagem me confrontou muito ontem. Muito ontem, porque eu preciso falar mais de Jesus. Eu preciso cooperar mais com Ele. Eu preciso entregar mais a mensagem de arrependimento. Eu preciso. As pessoas precisam olhar mais para mim e dizer assim: Ele carrega uma mensagem. As pessoas precisam receber mais essa mensagem. Jesus não está à procura
de religiosos, frequentadores de igreja. Jesus não está à procura de uma ata da Igreja Batista para saber quantos membros tem. Jesus não está nem um pouco interessado para saber se nós somos 1000 membros ou se nós já ultrapassamos os 1000 membros. Jesus não está nem um pouco interessado nisso. Isso é passageiro. Isso é número. Ele está interessado se você está representando bem a embaixada dele. Segunda pergunta. As pessoas com quem você se relaciona têm ouvido sobre arrependimento? As pessoas que estão próximas a você têm ouvido sobre a volta de Jesus? As pessoas que estão perto de você têm ouvido essa mensagem de arrependimento? Terceira pergunta. Você tem cooperado não somente na igreja, não somente no ministério que você faz parte. Você tem cooperado fora da igreja pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Você tem cooperado, você tem sido cooperador, não somente nos afazeres do seu ministério, e eu falo em nome do Ministério de Adoração e Artes Cênicas. É muito trabalho, meu Deus do céu, queridos, orem por mim. É muito trabalho, só a graça de Jesus na minha vida. Se eu trabalhasse somente na igreja já seria desafiador. Mas eu ainda tenho os trabalhos da prefeitura e aqui desse ambiente que você está vendo, que é a minha sala de aula. A minha cabeça, ontem mesmo eu não estava muito bem, ontem estava difícil. Mas nós estávamos ali, cooperando para o reino crescer. Mas é muito pouco ir somente à igreja e fazer um trabalho na igreja. É essencial, é maravilhoso, mas é muito pouco. A minha pergunta última é, lá fora, aonde as pessoas não ouvem sobre Jesus, aonde os assuntos são outros, elas têm ouvido sobre arrependimento. A sua vida demonstra arrependimento. Queridos, se essas perguntas não fizerem você se constranger, eu não sei mais o que faz, porque eu me sinto constrangido. Eu quero orar nesse momento e eu quero perguntar aqui, eu vou dar um tempo porque existe um delay. Eu quero perguntar aqui e esperar um pouquinho para você responder. A minha pergunta para você é: você quer ser mais ainda um embaixador, uma embaixadora de Cristo? Diga, eu quero, que eu vou orar por você. Você quer levar mais a mensagem de arrependimento para as pessoas? Você quer ter mais coragem? Você quer ter mais iniciativa? Digite aqui, eu quero, eu vou orar por você. Você quer falar mais de Jesus para as pessoas? Você quer que o Espírito Santo use mais você fora da igreja? Digite, eu quero ser uma representante, eu quero ser um representante do reino de Deus aonde eu chegar. Eu quero que os anjos contemplem quando eu começar a falar de Jesus. Eu quero que os céus festejem. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por você digitar, eu quero. Queridos, vai com medo mesmo, sabe? Fala com medo mesmo. Passe por esse gostinho, com esse sentimento de medo, porque Jesus enfrentou o medo da morte por você. Jesus sentiu medo. Ele estava no Getsemane e ali ele orava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo: Pai, eu estou morrendo de medo. Eu estou sentindo o que a criação que a gente fez sente, medo. Eles estão com medo, eu também estou com medo, Pai. Mas se for possível, faça a tua vontade, não a minha. Que seja feita a vontade de Deus, que é pregarmos o Evangelho. Vamos orar pedindo ao Senhor mais coragem. Vamos orar pedindo ao Senhor para chegarmos às pessoas e dizermos para ela: olha, nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. É preciso que você se arrependa. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Ministério da Reconciliação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores. Nós somos mensageiros de uma palavra que recebemos, de uma palavra que nos uniu a Deus por meio de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós oramos agora pedindo ao Senhor mais coragem, Pai, porque isso é muito pouco, isso é um privilégio. Levar a mensagem do Evangelho é um privilégio. Eu sei que muitos
assim como eu, tem tantas tarefas e muitas vezes não prega a mensagem do arrependimento, passa batido. Pai, que a tua palavra, quando diz pregando a tempo e fora de tempo, que isso se cumpra nas nossas vidas, que todas as horas sejam horas propícias para pregar a tua palavra, que todo assunto seja um assunto propício para falar de Jesus, que todo argumento levantado seja contra-argumentado com a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que possamos, ó Deus, pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo, como se Deus exortasse através de nós. É assim que diz tua palavra, que o Senhor Deus chame ao arrependimento através da nossa vida. Nos dê, Senhor Deus, ímpeto, nos dê, Senhor Deus, ousadia, nos dê, Senhor Deus, coragem. E eu te peço hoje ainda, Pai, hoje ainda, nos dê oportunidades, aonde estivermos e com quem falarmos de Jesus e de falarmos do arrependimento que salva por meio de Jesus Cristo, Pai. Oramos em nome dele. Amém e amém. Glória a Deus.